Até o fã mais apegado vai ter que concordar que a Marvel tá numa situação difícil. Porque tem aí um grande reset prometido e eles vão ter que botar ordem na casa. O problema é que a Marvel apresentou muitas coisas durante os últimos anos e vários desses conteúdos ou não foram bem recebidos ou não levam a nada, ou os dois. Então, com o reset prometido pelo Kevin Feige, né, ele não quis chamar de reboot, porque ele disse que esse termo assusta as pessoas, muita coisa vai sair e outras podem permanecer. E claro, novos personagens serão inseridos. Por isso que nesse vídeo eu quero conversar com você sobre isso. Quem vai sair? Quem vai ficar? Quem vai ser a nova cara do UCM, do universo compartilhado da Marvel nos cinemas, em live action? Assim como o Robert Downey Jr. foi com o Homem de Ferro e também os Vingadores sempre foram a equipe principal desse universo. Vou falar aqui a minha opinião, fazer a minha análise para tentar entender como que o UCM vai funcionar e qual que é o melhor caminho para a gente ver novas histórias, novos personagens. E eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Fica aqui para ver se você concorda comigo e escreva aí embaixo as suas teorias, beleza? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar do que não precisa ser mantido. Quando o Kevin Feige falou desse reset, o que ele quis dizer é que muitas coisas seriam encerradas ou apagadas e outras coisas seriam mantidas. O que torna essa missão da Marvel muito mais difícil, né? Porque quando você faz um reboot completo, você começa do zero. As tramas, os personagens. É obviamente mais fácil de você conseguir organizar tudo. Agora, quando você quer manter algumas coisas, até porque várias dessas coisas foram apresentadas recentemente, a tarefa fica bem mais árdua. Mas sinceramente, pessoal, Robert Downey Jr. e a galera da fase antiga, na minha opinião, pode rodar. Eu entendo toda essa questão, né, embora tenha sido claramente uma tentativa desesperada da Marvel de resgatar o público, né? De verdade, eu entendo a jogada de marketing da Marvel ao trazer o Robert Downey Jr. de volta. Eles estavam passando por uma situação muito difícil, precisavam resgatar a confiança dos fãs, precisavam fazer algo muito chamativo e o multiverso possibilita isso. Então, embora eu não tenha gostado, eu já aceitei e eles podem sim entregar uma história muito boa com o Downey Jr. vivendo agora o Doutor Destino. Mas de verdade, pessoal, isso tem que ser uma coisa para se encerrar aqui. Depois de Guerras Secretas, né, que vai ser o filme que vai fechar a saga do multiverso, não tem sentido nenhum manter o Robert Downey Jr. no papel de Doutor Destino. Dentro das regras do multiverso, beleza, dá para você aceitar, mas depois, qual a necessidade de manter ele? E outra, Robert Downey Jr., além de ser um ator extremamente caro, também já tá ficando mais velho. A gente precisa de um outro ator que vai interpretar esse personagem tão importante dos quadrinhos em outras histórias, em outros filmes futuramente. Então, tendo a desculpa do multiverso para trazer o Robert Downey Jr. vivendo um outro personagem, ok. Mas depois disso, esquece. É verdade. Assim como os outros personagens das fases 1, 2 e 3, né? O Chris Evans como Capitão América, que também volta, né? Mais uma parte dessa estratégia de trazer o público de volta para os filmes. Mas aí, Chris Hemsworth como Thor também não precisa voltar. O Hulk do Mark Ruffalo também não. O Máquina de Combate, o Homem-Formiga, Capitã Marvel, Guardiões da Galáxia. Esse pessoal já teve muitos filmes e muita coisa sendo contada. Depois do reset, é hora de trazer um frescor novo. E isso inclui todo esse pessoal, a Feiticeira Escarlate, a Shuri. A gente tem a equipe dos Thunderbolts, que tirando o Bucky é formada por personagens mais recentes, mas eles também estão diretamente ligados com o UCM atual. Para um universo compartilhado futuro, a gente não pode ter esses personagens tão presos assim, com algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. Da equipe dos Thunderbolts, o único que eu vejo que pode ser reaproveitado depois do reset é o Sentinela, porque ele foi apresentado recentemente, ele é um personagem que tem muito a ser explorado, então pode ser que a Marvel queira mantê-lo depois de Guerras Secretas. Eu inclusive não sei como que eles vão encaixar esse personagem tão poderoso dentro de Doomsday, né, que ele já está confirmado. Mas por se tratar de alguém tão complexo e tão overpower, ele acaba se tornando um personagem mais fácil de permanecer depois do reset. E da mesma maneira que a gente não precisa da formação clássica dos Vingadores, nem da galera das antigas sendo mantida, a gente também não precisa dos X-Men da Fox depois do reset. De novo, eu entendo que porque é o multiverso, isso é possível acontecer, eles vão fazer homenagens, pô, legal, bacana. Mas chega de Hugh Jackman como Wolverine, chega de Patrick Stewart e Ian McKellen como Professor Xavier e o Magneto. A gente precisa de novos atores. O universo da Fox, com esse pessoal interpretando os personagens, já foi encerrado. Os que vão aparecer inclusive agora em Doomsday são justamente de universos alternativos. Mas de novo, né, para honrar a memória dos atores, para fazer esse momento de fanservice, beleza, a gente aceita. Mas não tem por que ficar insistindo depois que a saga do multiverso se encerrar
Senão fica uma bagunça, não tem sentido. É claro. E aí nós temos a questão do Quarteto Fantástico, porque é o seguinte, esse filme, pessoal, não foi o sucesso estrondoso que eu acredito que a Marvel esperava que ele seria. Claro, o filme se pagou, fez uma bilheteria legal, mas foi um filme mediano, não foi um filme esplêndido. Mas tendo em vista que eles são um grupo de um universo alternativo que vão participar desses dois filmes que vão concluir a saga do multiverso, né? Doomsday, ou Doutor Destino, né? Esse título ridículo em português. E Guerras Secretas, pode ser que essa formação com esses atores também vai ter a sua história encerrada. E depois, assim como a gente com certeza vai precisar de um novo Doutor Destino, a gente tenha uma nova formação do Quarteto Fantástico. Porque vocês sabem, né? A Marvel apostou no Pedro Pascal porque ele era o queridinho do momento, tudo que ele fazia dava audiência, um cara carismático e tudo mais, mas não adiantou. O filme não fez aquele sucesso estrondoso. Fez sucesso entre a galera que já acompanha filmes de quadrinhos e alcançou algumas pessoas do público mais casual. Então essa versão do Quarteto Fantástico não é algo que a Marvel precisa necessariamente manter. E eu, sendo bem sincero, não gostei da escalação do Pedro Pascal pro personagem. É claro que ele atua muito bem, mas eu ainda acho que falta alguma coisa no Reed Richards dele. Pode ser só meu subconsciente implicando com o bigodinho dele mais uma vez? Pode ser, mas o fato é esse, eles não são uma equipe que a Marvel está presa e precisa manter desesperadamente. Claro que tudo depende também da recepção de Doomsday, né? E do que vai acontecer com esses personagens, como que o arco deles vai ser desenvolvido e também encerrado. Mas não se iluda, tá bom? Porque você sabe que a Marvel tem sim o seu roteiro base, mas eles fazem muitas refilmagens e enquanto as filmagens estão rolando, eles estão alterando o roteiro. Então depois da estreia de Vingadores Doomsday até Guerras Secretas, a gente tem meses, então eles podem facilmente mudar a conclusão do Quarteto Fantástico e de qualquer outro personagem, na verdade. Tudo vai depender da recepção dos fãs. Mas esses são os personagens que eu acho que tem que ficar para trás, ou que devem ficar para trás, na minha opinião. Porém, a Marvel tem várias coisas que eu acredito que eles irão manter sim. E outras que eu gostaria de ver. Talvez você não concorde comigo, né? Vamos descobrir agora. O primeiro, é claro que é o Homem-Aranha, né, galera? O Homem-Aranha do Tom Holland já vai ter um filme esse ano, 2026, e segundo as informações, ele assinou para mais uma trilogia. Então é claro que o Homem-Aranha vai sim participar da conclusão de Guerras Secretas, vai estar envolvido na trama final do multiverso dessa saga, mas ele muito provavelmente continua depois. Assim como o personagem Shang-Chi, que teve apenas um filme e teve a sequência oficializada, mas ela ainda não foi feita. E o Shang-Chi, assim como o Homem-Aranha, embora ele esteja também envolvido na saga do multiverso e está confirmado para aparecer, a história dele acontece de uma maneira bem periférica aos eventos principais dos crossovers. E a gente tem uma figura muito importante quando a gente fala de Homem-Aranha e Shang-Chi, que é o Destin Daniel Cretton, o diretor. Que, aliás, surpreendeu demais com a série Wonder Man. E que, se a Marvel levar em conta a recepção do público e da crítica, vai ser mantido. Magnum Wonder Man tem a possibilidade de sobreviver ao reset e ser explorado futuramente. Então, de cara aqui, 3 produções que o Destin Daniel Cretton está envolvido. Homem-Aranha, Shang-Chi e Wonder Man. Claro que a gente ainda não assistiu a versão dele do Homem-Aranha, mas Shang-Chi é um filme legal e Wonder Man é uma série autoral excelente. A repercussão foi extremamente positiva. Diferente de Eternos. Esse filme aí dividiu a galera, hein? Eu particularmente gostei. Claro que não é um filme fenomenal, mas eu achei legal a abordagem que a Chloe Zhao trouxe para o CM. Foi bacana ver uma coisa diferente. Eu gosto da história que foi apresentada também. Mas o fato é que teve gente que não gostou, teve gente que não assistiu. Porém, a Marvel deixou aquele gancho, aquelas pontas soltas. E eles precisam resolver isso em algum momento. E até onde se sabe, os Eternos não vão estar nem em Doomsday, nem em Guerras Secretas. E de novo, pode ser que a Marvel use essa conclusão da saga do multiverso, principalmente lá em Guerras Secretas, né? Que Doomsday vai ser mais a apresentação, a primeira batalha contra o Doutor Destino. Pode ser que lá a gente veja a Marvel colocando todas essas pontas soltas, aproveitando esses personagens para dar um desfecho, para concluir a história deles. Seja sendo destruído com o colapso do multiverso, no amálgama que o novo universo Marvel vai ser, assim como acontece nos quadrinhos, ou também morrendo de forma heróica, né? Encerrando a carreira de maneira épica. Mas eu, particularmente, não me importaria de ver esses personagens pós-Guerras Secretas, porque, assim como o Shang-Chi, a história deles funciona muito bem sem estar conectada com os crossovers. E aí, você concorda comigo? Gostaria de ver os Eternos depois do reset? Ou você acha que também tem que rodar? Você acha que eles vão participar de Guerras Secretas? Tem espaço para eles? Escreva aí embaixo. O que eu fico dividido, de verdade, eu quero saber a sua opinião também, que eu não sei o que a Marvel vai fazer, é com a história dos Jovens Vingadores. Claramente existia esse projeto,
só que a recepção do público foi ou mista ou bem negativa. Miss Marvel dividiu demais o público. Agatha Harkness também bem fraquinha, que apresentou o Wiccan, um ótimo ator, mas a história em si não conseguiu convencer. E Coração de Ferro, que é uma série muito podre. Então, a não ser que a Marvel tenha um projeto muito legal para colocar esses personagens juntos, tipo, sei lá, uma série de 10 episódios, porque eu acho que filme é um investimento muito grande, eu não vejo por que esses personagens sobreviverem ao reset. Só que eu também não consigo encontrar um caminho para resolver a história deles antes de todo esse crossover, né? Eu tenho a impressão de que os Jovens Vingadores vão ser uma ponta solta do universo Marvel antes do reset. Embora, né, se você pensar, a série do Visão tá confirmada, Vision Quest. A gente vai ter, inclusive, a participação do Ultron. E esses dois personagens se encaixam muito bem nessa doideira que é o multiverso, nesse universo novo, nessa configuração nova. No sentido de que eles vão ter a consciência do que aconteceu. E isso é muito coisa de quadrinho, né? Mas muitos rumores apontam que o Visão vai ser uma espécie de mentor dos Jovens Vingadores. Paul Bettany não larga o osso mesmo, hein? Então uma possibilidade é, será que os Jovens Vingadores já vão aparecer na série do Vision Quest? E a história deles vai ser encerrada ali? Ou será que de fato a Marvel vai manter o Visão? Os Jovens Vingadores vão se formar nessa série do Visão e depois do reset vão ter um projeto próprio? Como eu falei, uma série? É uma possibilidade, mas eu realmente não sei o que pensar. Como eu falei pra vocês, a Marvel tá numa situação bem difícil. É muita coisa pra dar conta. Agora, Demolidor Renascido, pessoal, vou ser sincero pra vocês. Depois do que a Disney fez com os personagens lá da Netflix, né, que eles trouxeram, que eles, como eu gosto de falar, sequestraram, né, pra atrair a fanbase. Eu ainda não assisti a segunda temporada, mas tendo visto o que aconteceu na primeira, a maneira porca como eles trataram esses personagens, na minha opinião, pode rodar com o reset, deixa esfriar as coisas e daqui a um tempo traz um casting novo, uma trama nova e tá tudo certo, porque a Marvel Studios e a Disney simplesmente bagunçaram tudo e Demolidor Renascido é uma ofensa. E como eu falei pra vocês várias vezes, né, não tem a qualidade que a versão da Netflix tem, isso é inegável. E não só o Demolidor em si, né, mas todo mundo do núcleo dos defensores, a Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Sinceramente, não sei se a Marvel vai continuar insistindo no erro. Mas se tratando de personagens, né, que são do núcleo urbano, a Marvel pode optar, sim, por seguir com eles, porque eles não estão conectados com os grandes crossovers. Tá bom. Agora, quando nós pensamos na questão mutante, o mais importante até agora apresentado no CM foi o Namor, que inclusive tem todo o núcleo lá de Talocan, e que particularmente eu gostei, tá? Eu sei que é bem diferente dos quadrinhos, mas eu gostei dessa repaginada que a Marvel deu e precisou dar, né? Porque o Aquaman ainda estava em alta naquela época. Então precisaram fazer algumas mudanças criativas para o personagem não ficar tão parecido. E tá beleza, apareceu, foi estabelecido, e é por isso que eu acho que eles vão manter sim. Até porque a gente viu pouco do personagem, né? E aí você apresentar depois um Namor novo, tendo em vista todo o trabalho que é você criar aquela lore, eu acho que é jogar fora muito trabalho que foi feito. Então o Namor tem grandes chances de continuar. Até porque ele é a prova de que mutantes existem no UCM. E aí depois do reset, é claro que a gente precisa dos X-Men sendo a equipe principal do novo universo Marvel. A gente já teve os Vingadores sendo muito explorados, mas agora é hora de desenvolver, como os fãs estão chamando, a saga mutante. E é claro, a ideia desse vídeo aqui não é ficar falando de casting, mas eu acho que o Dylan O'Brien seria um ator perfeito para interpretar o Ciclope agora nesse novo universo da Marvel, porque de verdade, o Ciclope precisa ser a cara dos X-Men. O Ciclope é um personagem muito importante nos quadrinhos, coisa que ele nunca foi no universo da Fox. Então, ao trazer uma nova equipe dos X-Men, eles precisam de um personagem forte e de um ator forte. Por isso que aqui a minha aposta vai ao Dylan O'Brien. Ele tem as características, ele é um ótimo ator, eu acho que ele iria dar conta do trabalho e seria muito bacana ver ele interpretando o Ciclope e sendo o líder da equipe. E aí o UCM foca nesses novos X-Men. E o primeiro filme, pessoal, nem precisa ter Wolverine. Até porque o Hugh Jackman, que já tinha se aposentado, voltou, provavelmente vai aparecer na conclusão da saga do multiverso, né, em Guerras Secretas. Então eles vão precisar deixar a imagem do Hugh Jackman esfriar mais uma vez. E esse vai ser o cenário perfeito, o momento propício para apresentar o Ciclope à frente da equipe, novos atores interpretando os personagens e um novo começo para essa equipe. Ao mesmo tempo em que os heróis dos Vingadores já podem existir nessa nova configuração. Só que aí com atores novos também. Um novo Homem de Ferro, um novo Capitão América, um novo Hulk, um novo Thor, um novo Pantera Negra. O multiverso é o momento perfeito para Marvel reconfigurar as coisas. E os personagens principais, com exceção do Homem-Aranha, que tá nesse momento, nessa fase nova com o Tom Holland, esses podem ficar para trás e agora novas coisas serem apresentadas, serem exploradas. Por exemplo, o núcleo sobrenatural da Marvel. A gente tem o filme do Blade que só tá sendo empurrado, adiado. Tinha uma Mahershala Ali que eu nem sei se vai querer voltar para esse projeto depois de
tanto perrengue que esse filme já passou nos bastidores, mas é um núcleo que a Marvel precisa explorar até pra ter coisa nova, né? E aí, além do Blade, também apresentar Motoqueiro Fantasma, o Midnight Suns, que muitos fãs já falam há muito tempo. A Marvel precisa desse frescor. E também outros personagens do grande universo Marvel dos quadrinhos, como por exemplo o Nova, que até agora não teve espaço, não teve tempo, ou sei lá, não teve empenho, vontade de fazer um filme desse personagem, nem mesmo colocar ele num outro filme. O Nova pode, inclusive, cruzando ali com os Eternos, os Celestiais e tudo mais, ser esse protagonista do núcleo cósmico. E o lado bom dele não ter sido apresentado até agora é que ele não fica preso com nada antes do reset, com as fases 1, 2 e 3 da Marvel. Mas aí é claro, pessoal, que algumas coisas a Marvel simplesmente só vai ignorar. Por exemplo, algumas pontas soltas de Invasão Secreta, o Cavaleiro da Lua também, que foi bem recebido pelos fãs, mas eu só vejo uma saída pra ele, por exemplo, é Midnight Suns. Não consigo ver a Marvel investindo numa segunda temporada, porque tem isso, né? Os planos mudaram. Mas no geral é isso que eu penso. Essa é a minha opinião de como a Marvel pode reconfigurar o seu universo compartilhado. Até porque o próprio Kevin Feige já falou que o que eles apresentaram no cinema mal arranhou a superfície do que a Marvel é nos quadrinhos. E a gente sabe disso. Então essa aqui é a minha opinião, essas são as minhas teorias. Quero saber o que você pensa. Faz a sua lista aí de personagens que você quer que sobrevivam ao reset e quem você acha que pode ter a sua história encerrada lá no final de Guerras Secretas e depois um recast. Comenta aí, escreva suas teorias pra gente continuar esse assunto nerdístico nos comentários. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva porque nós temos muito conteúdo sobre Marvel, DC, polêmicas, filmes, séries, enfim, coisa que nerd gosta de conversar. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.